Ninguém gosta de procrastinar. Ninguém gosta de planejar uma meta ou um sonho e desistir no meio do caminho. É frustrante. A gente se sente derrotado, porque começa um projeto e não consegue terminar. Começa, eu vou mudar de vida, dessa vez eu vou conseguir terminar um projeto, eu vou conseguir fazer um exercício, eu vou conseguir me organizar melhor na rotina de casa, e a gente faz um dia, a gente faz dois, talvez, se você for um pouquinho persistente, até uma semana, mas não passa disso. A gente sempre desiste, fica naquela bad, desanimado, por que eu comecei, eu não consigo terminar nada, fica se sentindo o cocô do cavalo do bandido. Uns dias depressivos, né, porque é assim que funciona, a gente começa uma coisa super animada, se empenha, coloca ali toda a nossa empolgação, e quando a gente não consegue ser constante, a gente volta naquele ciclo vicioso, se sentindo depressivo, se sentindo para baixo, sentindo que nós não somos capazes de terminar aquilo que nós começamos. Você já se sentiu assim? Você sente que não conseguiu colocar em prática ou não conseguiu terminar nenhuma ou quase nenhuma meta que você colocou de objetivo ali para você, de meta mesmo, no início do ano? Pois é, eu assisti vários vídeos onde meninas, né, jovens, falam sobre como mudar de vida em 90 dias, em 100 dias, em 180 dias, enfim, este número, ele é variável, né, mas eu vi vários vídeos de meninas fazendo isso e falando, dando um prazo ali para poder colocar novos hábitos em prática, colocar novos hábitos na rotina, fazer ali, mudar mesmo de vida, mudar ali o seu estilo de vida, colocar metas e sonhos, tirar do papel e colocar em prática. E realmente, para algumas meninas funcionaram, para outras elas não conseguiram colocar todas as ideias em prática, mas conseguiram colocar boa parte delas. Porém, eu não me identifiquei com nenhuma delas e eu vou te contar por quê. Provavelmente você também não vai conseguir se identificar se você se identifique com o meu canal. Bom, essas meninas que eu assisti o vídeo são meninas solteiras, são meninas que não são mães, pelo menos as que eu assisti, tá? Não são mães, e portanto elas têm uma rotina diferente da nossa. Elas têm projetos talvez bem parecidos, né, que a gente tem vontade de desenvolver também, mas a logística para fazer esses projetos dar certo tem que ser uma logística diferente. O propósito de fazer essa logística, de fazer esses projetos darem certo, é um propósito diferente. Elas estão vivendo uma outra fase da vida que nós ou já passamos, ou então nós pulamos essa fase, porque foi isso que aconteceu comigo, eu pulei essa fase, e agora na fase que eu estou, eu preciso encaixar várias outras coisas para conseguir alcançar o mesmo que essas meninas estão alcançando. Então, assim, é mais dificultoso, é mais trabalhoso, mas não é impossível. Eu vou colocar em prática, eu espero que você também possa colocar em prática junto comigo. Use aqui os comentários. Se você já assistiu esses vídeos, não estou dizendo que eles não nos encorajam. Sim, eles nos encorajam. Porém, eles não nos dão estratégias para conseguir alcançar da mesma forma do que elas. Exatamente por causa disso. Os obstáculos que elas têm é diferente dos nossos. Portanto, a caminhada também vai ser diferente. Então, assim, deixa aqui pra mim nos comentários se você assistiu e se você chegou a colocar em prática, ou se antes de você colocar em prática você pensou assim, poxa vida, eu não identifiquei aí um obstáculo dela, por exemplo, conseguir estudar durante a soneca do filho. Por quê? Porque ela não tem filho, você tem. Eu tenho. Então nós temos que adaptar toda essa rota para conseguirmos chegar no mesmo objetivo. Vamos alcançar? Vamos alcançar. Mas vamos traçar estratégias onde nós não vamos deixar a nossa casa nem a nossa família de lado para conseguir alcançar o objetivo. Até porque não é tão prazeroso chegar na linha de chegada se deixarmos no caminho casa, filhos, marido, casamento, tudo isso, né? Então, assim, vamos juntas, mas vamos de acordo com o que nós conseguimos. Se nós optamos por construir família antes de outros planos, nós temos agora que nos adaptarmos a este caminho para poder alcançar outras metas que vão surgindo agora. Tudo bem? Pois bem, o nome do meu projeto não é como mudar de vida em 90 dias, ou como mudar de vida, como alcançar seus sonhos em 180, em 100 dias, 120 dias. O nome do meu projeto é Como nos reconstruir em 52 dias. E você sabe por que eu estou usando 52 dias? Primeiro, porque daqui a 52 dias, mais ou menos, é meu aniversário de 26 anos, então eu quero chegar nesta data melhor do que eu estou hoje. Eu não quero estar tão próximo, que eu me recuso a chegar no meu aniversário e não me sentir bem, e não me sentir renovada para começar essa nova fase, né? Do 25, vamos supor que é um joguinho, né? Do nível 25 para o nível 26. Portanto, esses 52 dias é inspirado no livro de Neemias. Por quê? Porque eu sou cristã. Então, tudo que vai reger a minha vida tem a ver com a Bíblia. Eu não consigo me esquivar da Bíblia e eu não quero me esquivar dela. Porque tudo que eu for fazer, todos os meus projetos, eu primeiro preciso orar por eles. Eu primeiro preciso saber se é um projeto que Deus quer que eu realize, para depois eu realmente vir a realizar aquele projeto. Porque muitas das vezes nós nos frustramos, eu me frustro, porque o plano que eu tenho não é o plano que Deus tem para mim.
Ele pode até permitir que eu caminhe por aquele caminho, mas não vai dar certo. Eu vou me sentir frustrada da mesma forma. Então, assim como Neemias, com a ajuda de todo o povo, conseguiu reconstruir os muros e as portas de Jerusalém em 52 dias, pense nesse projeto. Reconstruir muro, reconstruir as portas que estavam derrubadas, que haviam sido queimadas em 52 dias. E olha que era um espaço extenso. Vou deixar aqui que eu não sei a quilometragem, mas era um espaço extenso. E eles conseguiram. Por quê? Porque se alinharam com o propósito do céu, porque oraram juntos e porque estavam em unidade. Esse é um dos pilares que possibilitou eles terem reconstruído os muros e as portas em 52 dias. Então você também é capaz. Ah, Luana, a luta tá grande. Para eles também era grande. Ah, Luana, eu tenho muitos objetivos. Faça aos poucos. Faça um, depois faça o outro. Se você está, como eu, há 25 anos, né? Ou não sei, não é desde que eu nasci, mas pelo menos eu estou aí há uns 10 anos nessa decadência que eu posso dizer de projetos, de metas, ou de alcançar pelo menos aquilo que eu tenho traçado, você não vai conseguir alcançar todos eles em 52 dias. Você não faz uma faculdade em 52 dias. Então tenha também ciência, prudência daquilo que você quer fazer. Você não faz uma faculdade, mas você pode estudar uma faculdade que você quer fazer e planejar. Opa, vou fazer um vestibular. Não. Opa, vou fazer, consigo aqui pagar, porque hoje em dia tem faculdade a partir de R$100 por mês. Então isso você consegue tirar do papel. Você consegue dar um pontapé e já é melhor do que ficar parado. Né? Você pode colocar essa meta de acordo com o seu aniversário. Você pode colocar essa meta com 52 dias, assim como eu. Você pode colocar essa meta para o dia 31 de dezembro, caso você tenha aí essa relação, né, com a virada do ano, para poder alcançar as metas, para poder fazer metas novas para o ano que vem. A data e a quantidade de números fica ao seu critério. Mas eu vi bastante propósito dos céus nesse propósito, nessa data, né, nesses dias de 52 dias. Não é misticismo, mas é termos uma base, sabe? Você se apegar a algo e saber que se Deus ajudou aquele povo a reconstruir aquilo que estava caído, aquilo que estava quebrado, aquilo que havia sido queimado, aquilo que era motivo de vergonha. E se ele levantou uma pessoa, que foi Neemias, se o rei que Neemias servia, que era copeiro para ele, deu a ele cartas para ele poder passar por outras províncias, para ele poder chegar lá e conseguir reconstruir, esse mesmo Deus também vai nos dar capacidade para podermos nos reconstruir. E vivermos em plenitude e vivermos com sucesso, não sucesso financeiro, mas com sucesso de estarmos bem para começar uma nova fase. Então eu vou ler aqui com vocês, tá? Só o versículo da onde que eu estou me baseando. E juntos nós vamos conseguir. Nós vamos. Acabou. Não tem mais vítima, não tem mais, ai, não dá certo porque eu sou fraca. Não tem mais. Ai, eu não vou conseguir porque só a fulana de tal consegue. Acabou. Tá? Chegou a hora de você. Recebeu a notícia? Não estou satisfeita. Assim como Neemias recebeu a notícia de que estava tudo destruído. O que Neemias fez? Lamentou, chorou, clamou, orou e agiu. Então você já recebeu a notícia, tá? Já recebeu a notícia de que está destruído. Já recebeu a notícia que você não está satisfeita. Agora é a hora de você clamar. Entrega para Deus. Fala, Senhor, eu estou aqui destruída. Mas eu acredito que o Senhor vai me ajudar, o Senhor vai me conduzir para me reconstruir. E estar assim, em condições de lutar por mim, pela minha casa, pelos meus filhos. Que situação chata. Os filhos da gente vê a gente toda destruída. Aonde que essas crianças vão buscar força e aonde que essas crianças vão buscar a base delas para seguir o dia a dia? Se é elas que têm que levantar você ao invés de você auxiliar elas para elas crescerem. Aonde que os meus filhos vão conseguir força? Se eu falo assim, meu filho, entrega tudo para Deus, ele vive todo dia, ó. Aonde? Você tá entendendo por que os vídeos das meninas que não têm as dificuldades que nós temos? Casa, filhos. Gente, dificuldade não é pra murmurar, não. É dificuldade pra nos dar força, pra eu olhar e falar, olha, eu não posso desistir, porque eu tenho que ser espelho pro meu filho. Eu não posso desistir facilmente, porque amanhã ou depois isso vai servir de experiência pro meu filho. Se baseie nisso. Eu não posso desistir porque tem a ver com a minha salvação, horas bolas. Fique bravo com você mesma. Porque talvez a gente não aceita opinião vindo de outra pessoa. Mas quando é o Espírito Santo que nos incomoda, aí é diferente. Aí sim nós precisamos nos reerguer para poder fazer dar certo. Vou procurar o versículo aqui e vou contar para vocês. Neemias, capítulo 1, versículo 4 diz assim. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Isso aconteceu assim que Neemias recebeu a notícia de como estava, né, Jerusalém, como que estavam os muros e as portas de Jerusalém. Aí depois, no capítulo 4, diz assim,
No capítulo 4, é enquanto eles estavam edificando os muros, tá? Os que edificavam o muro e os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra e na outra mão tinha armas para se defender dos inimigos. Então, assim, não é fácil. Tá? Não vai ser fácil. Eu não posso chegar aqui e falar para você assim, olha, vamos comigo que vai ser fácil. Vamos comigo que vai ser mamão com açúcar. Não, não vai ser. Você tem que começar já sabendo que vai ser um desafio para você. Você tem que começar sabendo que é dificultoso. Tem dificuldade, são níveis, é aos poucos. Você não reconstrói um muro de uma vez. É tijolo por tijolo. E é olhando como tá ficando a estrutura. Uma hora você constrói a parede, outra hora você tem que fazer a coluna, outra hora você vai dar o acabamento. É assim que funciona. No primeiro dia, já saiba que você vai se frustrar. Na primeira semana, também. O que é importante? Se você errou o traçado da massa aqui, né? Não sei se você vai entender, mas o traçado da massa é a medida que um pedreiro usa, ou um servente, um mestre de obra, para poder fazer o reboco, para poder fazer, para encher ali a coluna, esse tipo de coisa. E quando dá errado esse traçado de massa, ele não serve para aquele objetivo. Ou você vai ter que colocar ele em outra coisa, né? Depende, se der para usar, ou você vai ter que refazer, né? Ou jogar aquele material fora e fazer de novo, fazer com outro, né? Fazer com mais cimento, ou você vai ter que ele consertar se você souber. Então, talvez o traçado da massa hoje não vai dar certo. Mas isso não significa que amanhã você não vai tentar de novo. É assim que funciona. Então, assim, vamos juntas reconstruir aquilo que foi desmoronando, reconstruir aquilo que foi se perdendo. Você não é uma pessoa triste. Tô falando pra mim, eu não sou uma pessoa triste. Então eu não posso aceitar, principalmente depois que a gente toma a decisão de ser dona de casa, de cuidar dos filhos, de se... Como eu vou dizer a palavra? De se dedicar à família. A gente não pode dedicar à família assim, ó, prostrada, desanimada. Se dedicar à família é um privilégio. É difícil entender? É difícil entender. Não tô falando isso com você aqui com facilidade, não. Tô falando isso pra você aqui com dificuldade, porque eu vivo isso e porque eu tento melhorar todo dia. É difícil não murmurar. Porque você fala assim, tô me dedicando à família, né? Tudo bem. Mas aí, eu acabei de lavar a louça do almoço aqui agora, eu vim na sala sentar um pouquinho pra respirar, eu volto na cozinha, tem mais 2 pratos, 4 copos, 10 colheres. Aí que a gente pensa, meu Deus, se eu estivesse trabalhando fora, talvez eu não estaria passando por isso. Será que não? E se você estivesse trabalhando fora, quem estaria dando atenção para os seus filhos? Você estaria cuidando da sua casa? Quem estaria dentro da sua casa? Quem estaria sendo espelho para os seus filhos? Sabe? É questão da gente aceitar o propósito que Deus tem para nós naquele momento. Não quer dizer que você nunca mais vai trabalhar fora. Não quer dizer que você não possa fazer um trabalho de casa, né? É igual eu falando para vocês, nós temos que recalcular e reconstruir esta rota a nós mesmos para poder servir para o propósito que Deus tem para nós. Fácil é? Não é. Para quem que foi fácil na Bíblia que Deus deu um propósito? Me diga. Para quem que não teve que ter renúncia? Mas é mais prazeroso, com toda a dificuldade, a gente avançar do que ficar parado, do que esconder o talento, do que não fazer nada, tá? Então nós vamos partir daqui para este projeto. Bom, para o vídeo não ficar muito longo, vou contar para vocês quais são as minhas metas. Antes de você ouvir quais são as minhas metas, lembrando que é um curto prazo de tempo. Então não são metas mirabolantes. O que você não conseguir colocar em prática durante 365 dias, você não vai conseguir colocar em 50. Tenha consciência disso, mas avance, tá? Avance, não olhe para trás, avance. Então vamos lá, vou contar para vocês. Tem uma colinha aqui, né? Bom, peguei o meu caderno. Tenha um caderno. Luana, que caderno? Gente, esse caderno aqui é um caderno de 10 matérias que eu comprei, olha que bonitinho, de melancia. 1000 anos atrás, tá? Quando eu ainda estava estudando. E eu ainda não tinha usado ele, por isso que eu estou utilizando ele. Mas pode ser qualquer caderno, pode ser uma agenda. Tenha um só, onde você vai anotar as coisas que você quer fazer. Coloque a data, que é para você se lembrar. Porque você anota alguma coisa e fica assim, nossa, que dia que eu anotei isso aqui? Sabe? Então coloque a data. 10 de outubro, não sei, hoje é que dia? Hoje é 16 de novembro, eu acho. Então, assim, coloque a data e coloque as suas metas. As minhas são, primeiro, jejum de celular e redes sociais de manhã. Eu acho que isso é uma coisa... Lápis do meu filho, tá? Eu acho que isso é uma coisa que a maioria das pessoas está precisando e está vendo que está sendo prejudicial, que impede a gente de desenvolver, impede a gente de alcançar alguma coisa, impede a gente de tomar um café de manhã, impede a gente de fazer um exercício, impede a gente de fazer o dever com o filho da gente, impede. Você sabe que impede. Impede a gente de focar em alguma coisa, a gente precisa focar. Eu vou limpar minha cozinha. Mas se você ficar vendo rede social, você não consegue limpar a cozinha durante a soneca do filho 1, do filho 2. Sabe? Então, assim, jejum de celular de redes sociais pela manhã. Na parte da tarde eu tenho uma liberdade maior, porque o meu filho maior estuda à tarde. Então, ó, tá vendo? Então, de manhã é o prazo que eu consigo fazer as coisas, eu consigo ficar com ele também. Pra quem não sabe, eu tenho 25 anos, né? Acho que eu não comentei essa parte. Tenho 25 anos, sou casada há 9. Sim, sou casada há 9. Faço as contas ali que eu casei ele no final da adolescência. Tenho 2 filhos, né? Tenho um de 8 anos e um bebezinho. E um menino de 8 anos e uma bebezinha de 6 meses. Então, essa é a minha realidade. E eu vou abrir mão disso?
Não vou. Eu vou trabalhar de acordo com o que eu tenho para conseguir alcançar as minhas metas, tá? Você também consegue? Consegue, tenho certeza. Oi! Outra coisa, outra meta minha. Tomar as vitaminas que eu já tenho. Bom, contei pra vocês que minha menininha tem 6 meses. Eu tenho vitaminas ali até hoje da minha gestação. Não se preocupe, não estão vencidas, mas me ajuda muito na queda de cabelo, na disposição. Eu fui descobrir, eu sempre vejo gente falando aqui nessa internet sobre tomar vitaminas quando tá desanimado, vitamina D, vitamina B12, esse tipo de coisa. Eu fui descobrir que é realmente verdade na prática. Porque na gestação eu tive que tomar, né? E eu vi como que foi diferente da minha primeira gestação. Na minha primeira gestação, há 8, 9 anos atrás, o médico que eu passei, 2, eu fui no particular e fui no SUS, eu sempre faço isso. E eles, nenhum dos dois me passaram vitaminas. Me passaram só sulfato ferroso, acho que foi só sulfato ferroso, porque eu sou uma pessoa que eu como mal, inclusive preciso melhorar isso. Mas dessa vez, na médica que eu fui, ela me passou umas 3 vitaminas. Me passou B12, me passou vitamina D, me passou um suplemento, né? Uma vitamina de A a Z. E eu vi como que foi diferente a minha disposição nessa gestação e a minha disposição para fazer as coisas também, sabe? Então eu tenho ali vitaminas ainda e eu pretendo tomá-las, porque eu já tô vendo que meu cabelo tá caindo, já tô vendo ali que eu tô indisposta, bem para baixo, sabe? Então, assim, os dias que eu me senti assim, vai ser mesmo por conta de cansaço físico, mas não de falta de vitamina, porque eu preciso tomar as minhas vitaminas que ainda estão ali. Terceira coisa, parar de apelar para comida. Sim, eu como minhas emoções, eu acho que você também. Muitas pessoas comem as emoções, então eu preciso parar de apelar para comida. 3, eu preciso prevalecer com este canal e conseguir monetizar ele. Por quê? Porque uma das coisas que a gente às vezes se cobra tanto é não conseguir contribuir financeiramente dentro de casa ou não conseguir ter ali um financeiro para poder fazer coisas extra. Porque quando a gente fica em casa como dona de casa, como mãe, como esposa, nós temos um orçamento mais limitado, mais enxuto, desculpa. Não nos falta nada, mas às vezes a gente quer fazer alguma coisa extra e precisa do financeiro. Então o meu objetivo é continuar com este canal, que há muitos anos eu tenho ele, mas eu sempre paro, e conseguir monetizá-lo. Outra coisa, fazer mais atividades com as minhas crianças, me arrumar todos os dias, porque eu gosto e me faz bem. Eu não evito me olhar no espelho quando eu tô arrumada. Eu olho, ó, ainda faço um joinha assim ainda. Outra coisa, ter um cronograma de limpeza, pelo menos tentar, para poder aproveitar meu tempo o máximo possível, porque eu não acredito que porque nós somos dona de casa, nós temos que ficar com pano de prato, vassoura, rodo e buchinho de lavar louça o dia inteiro na mão. Então, assim, eu preciso ter um cronograma para conseguir me organizar e ter esse restante de tempo livre para me dedicar às outras coisas. Fazer e pintar as unhas com mais frequência. Não significa que tem que ser pago, tá? Eu gosto sim de ir na manicure, mas não significa que toda semana que eu vou pintar as minhas unhas tem que ser pago. Eu posso fazer uma vez por mês ou a cada 45 dias e depois ir mantendo em casa, até porque eu já tenho os esmaltes ali, eu tenho uma bolsinha de esmaltes no meu guarda-roupa. Outra coisa, ler mais. Eu acho muito elegante o hábito da leitura. E eu, como quero me tornar uma pessoa elegante também, e como eu quero que isso seja um hábito para mim e para os meus filhos, eu não vim de uma família que lê, tá? Minha família não é uma família que olha aqui um livro, vamos ter um estante de livro. Não, eu não vim dessa realidade. Mas eu quero que meus filhos venham dessa realidade. De ler a Bíblia, principalmente, porque eu vim de uma família que a Bíblia ficava aberta em cima do rack, no Salmo 91, entendeu? E aí aquilo ali, 10 anos. A Bíblia chegava a ficar até amarelada, só naquela página, porque as outras, só quando o vento passava mesmo, ficava embaralhando ali, depois a gente voltava e colocava no Salmo 91 de novo. Então eu acho elegante, eu acho que é uma coisa válida, que é o hábito da leitura. Então eu pretendo ler mais e acho necessário também. E fazer isso com os meus filhos, tá? Outra coisa, acordar mais cedo e ter um momento de conexão com Deus. Então, assim, sim, sou cristã, mas o tanto de cristão que se diz cristão, mas não tira um momento com Deus em 24 horas que tem o nosso dia, não tá no gibi. Não é brincadeira. E eu não quero ser mais uma desses. Aqui, tá? Participação especial. Ainda temos que arrumar esses cabelos, né, meu amor? Temos. Então, eu acredito que nós precisamos, se Deus nos deu fôlego de vida para vivermos 24 horas em um dia, nós temos que tirar pelo menos um pouquinho. Por que não o dízimo do nosso dia para dedicar a Deus? Né? Talvez você não consiga tirar o dízimo do seu dia, que é 10%, mas você consiga fazer ali 15 minutos, meia hora, e comece aos poucos. Eu vou começar aos poucos, que essa é uma meta que eu coloquei aqui pra mim. Vou começar aos poucos. Eu preciso acordar mais cedo, por quê? Porque não adianta eu achar que eu consigo dar conta de tudo, tendo 2 crianças, da mesma forma que eu dava quando eu não tinha nenhuma criança. Ou da mesma forma que eu dava quando eu tinha um filho só e não tinha uma bebê pequena com introdução alimentar. Então não adianta eu achar que eu vou conseguir dar conta. Eu preciso me reprogramar para conseguir dar conta das coisas da minha casa e ainda assim conseguir tirar um tempo para eles. Então é isso que eu pretendo fazer. Essas são as minhas metas. Luana, só essas? Sim. Só. Porque são poucos dias para colocar em prática. Então essas são as minhas metas de início. E aí, quando terminar esses 52 dias, nós vamos voltar aqui. Vou gravando também os processos para vocês e vamos ver qual vai ser o resultado, né? Se eu vou conseguir alcançar, porque parece que é só, mas aqui tem coisa que eu preciso fazer todos os dias um pouquinho. Então, eu preciso me dedicar a isso. Você, quais são as suas metas? O que você precisa mudar? Fala aí
coisas pra mim. Eu acho que é fácil você falar 3 coisas, hein? Deixa aqui nos comentários. Luana, eu preciso acordar mais cedo. Luana, eu preciso ter um tempo a mais com Deus. Luana, eu preciso ter uma atividade melhor com meus filhos. Porque os meus filhos têm que se espelhar em mim. Em quem que eles vão se espelhar? Em quem que eles vão copiar quando eles forem maiores? Quem que você vai copiar? Quem que você vai copiar quando você for maior? Quem que você vai copiar? Então, a gente tem que se dedicar a isso. Eu vou terminar esse vídeo, mas antes eu preciso te fazer uma pergunta para te deixar com a pulguinha atrás da orelha, para te deixar indignada o suficiente, revoltada o suficiente para você também querer mudar. Tem quantos anos que você se programa, né? Dá ali 31 de dezembro, você fala assim, não, hoje eu vou fazer as minhas metas. Hoje eu quero que esse ano seja um ano diferente. Aí chega 1º de janeiro, você faz uma folha, né, com várias metas, com vários objetivos, e você termina aquele ano sem fazer nada do que estava naquela folha ou sem conseguir alcançar nada do que você colocou. Tem quanto tempo que você fala assim, não, eu vou mudar. Não, vai acontecer. Não, esse ano eu vou romper. Não, esse ano eu vou fazer alguma coisa para me sentir bem. Tem quanto tempo? O que mais falta acontecer para você conseguir? O que mais falta acontecer para te dar esse pontapé? O que mais? Você vai se sentir mal até quando? Você vai ficar em casa se sentindo para baixo, se sentindo depressiva, assistindo todo mundo avançar ou parecer avançar, né? Porque as redes sociais é isso. As pessoas mostram o que elas querem e elas parecem que estão sempre avançando, que estão sempre progredindo e você não. Até quando? Vamos juntas? Vamos começar agora? Vamos nos reconstruir? Eu vou fazer a minha parte daqui. E espero poder contar com você do outro lado também e compartilharmos juntos essa caminhada. Ok? Vamos lá e até o próximo capítulo dessa aventura de nos reconstruir em 52 dias.